Muito bem, pessoal. A aula de hoje, então, ainda dentro do curso de Teoria Geral dos Contratos, né? Diz respeito a vícios redibitórios. Vamos analisar os artigos do Código Civil que tratam desse assunto, tecendo alguns breves comentários, ok? Vamos lá, então. Muito bem. Esse assunto começa no Código Civil, no artigo 441. Nós vamos dividir aí mais ou menos em dois blocos, porque são poucos artigos que tratam desse assunto. O primeiro bloco é esse que estão vendo na tela, né? Então, diz o artigo 441 do Código Civil o seguinte: a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor. Observem que o caput fala em contrato comutativo e o parágrafo único acrescenta outra possibilidade. Olha lá, é aplicável à disposição deste artigo as doações onerosas. Nós vamos comentar tudo isso. Observem também que o caput do 441 diz que a coisa recebida com vício oculto pode ser enjeitada, né? E o 442 dá outra possibilidade, né? Ao invés de rejeitar a coisa, redibindo o contrato, o adquirente pode reclamar o abatimento no preço, certo? Então, é redibir o contrato, rejeitando a coisa, ou reclamar abatimento no preço. E aí vem outras possibilidades dos casos do alienante conhecer o vício ou não, né, que está no 443, e a responsabilidade, no 444, tratando da responsabilidade do alienante, dizendo que ela subsiste mesmo que a coisa pereça em poder do alienatário, ou seja, daquele que adquiriu a coisa. Vamos comentar isso. Então, com calma, vejam só. Vício redibitório, pessoal, é aquele defeito oculto. Você tira esse conceito, embora o 441 não traga um conceito literalmente, no sentido literal da palavra, né? Mas dele você tira um conceito, né? A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vício ou defeito oculto, que a torne imprópria ao uso a que é destinada ou lhe diminua o valor. Pois então, daí você acaba tirando um conceito, né? O vício redibitório, então, é aquele defeito oculto, né? Vício oculto, defeito oculto é a mesma coisa, né? Aquele vício oculto que tem algum bem, né, que você recebeu em virtude de um contrato comutativo. Tá? Vocês já estudaram a classificação dos contratos, certo? O contrato comutativo é uma espécie de contrato oneroso, né? Bilateral, né? E que tem as prestações certas e determinadas. Há um equilíbrio entre as partes, né? É essa a ideia do contrato comutativo, né? As pessoas... as prestações das partes, isso é característica, é decorrente do contrato comutativo, né? As prestações das partes se equilibram, mas enfim, o contrato comutativo é aquele em que as prestações são certas e determinadas. No momento da celebração do contrato, você já sabe qual é a sua prestação e já sabe qual é a da outra parte também, né? Diferente, por exemplo, de um contrato aleatório, em que não se sabe, pelo menos numa das partes, qual é a sua prestação. Mas vamos lá. Então, o vício redibitório, depois a gente volta um pouco nesse assunto. O vício redibitório, então, é aquele defeito oculto, tá? Que tem na coisa que você recebeu em razão desse contrato comutativo, né? E esse defeito oculto torna a coisa imprópria para o uso a que se destina, né? Observem que você tira isso lá do 441, né, do artigo, né? Ou, às vezes, não torna imprópria, mas lhe diminui o valor do bem adquirido, né? Desse mesmo bloco de artigos que nós vimos agora, você tira a conclusão de que esse bem que tem esse defeito oculto, esse bem defeituoso, essa coisa defeituosa,
pode ser enjeitada, como está escrito no 441, né? Pode ser enjeitada pelo adquirente. O que quer dizer isso? Rejeitada, certo? E como que ele faz isso? Ele devolve a coisa para aquele que lhe alienou, por exemplo, né? Em se tratando de uma alienação. Né? Aquele que lhe alienou, né? E esse que alienou devolve o preço para ele. Tá? Então, essa é uma das possibilidades. Né? A outra possibilidade é, ao invés de rejeitar a coisa, devolver a coisa, né? É pedir o abatimento no preço, certo? Isso também é possível conforme você tira do artigo 442, certo? Então, gente, em regra, esse instituto dos vícios redibitórios, né, se aplicam, então, aos contratos bilaterais. Essas regras se aplicam em contratos bilaterais, como eu já disse, né? E nos comutativos, certo? Os comutativos são espécies de contratos bilaterais onerosos, certo? E em quase todos os casos, para não dizer em todos, são contratos translativos da propriedade, né? A propriedade de um bem é transmitida, certo? E é por conta, e tanto é assim que você pode devolver a coisa, né? Devolver aquilo que está recebendo, ok? Ainda seguindo nos comentários, né? O contrato comutativo, como eu já disse, é uma espécie de contrato oneroso, né? Então, não incide essa garantia. O vício redibitório, ele é uma garantia legal, né? Uma garantia dada pela própria lei, né? Não incide essa garantia, né, nos contratos gratuitos, certo? As doações doação pura e simples, por exemplo, né, não incide o donatário que recebe uma doação gratuita, pura e simples, né? Vocês ainda estudarão o contrato de doação, mas já dá para adiantar isso, né? O donatário não pode devolver o bem por um defeito, né? Até porque ele não pagou. Se ele não pagou esse bem, ele não tem direito de reclamar, certo? Mas atenção para o que diz o parágrafo único do 441, né? É aplicável à disposição deste artigo as doações onerosas, certo? Então, as doações onerosas são aquelas que têm são as chamadas doações com encargo ou doação modal, né? É aquela doação em que o doador impõe uma obrigação ao donatário, né? Uma incumbência, um dever, certo? Não está, vejam bem, não, os vícios redibitórios, essas regras dos vícios redibitórios não se aplicam aos contratos gratuitos, né? Como a doação pura e simples, mas se aplica a doação onerosa. E tem razão isso, porque na doação onerosa, né, o donatário, aquele que recebe o bem, ele tem que cumprir uma obrigação, né? Então, ele pode rejeitar esse bem se esse bem vier com um defeito, né? Agora, não está dito aí, mas a doutrina, a jurisprudência tem aceito que nas chamadas doações remuneratórias, né? Nas chamadas doações remuneratórias, também é possível se aplicar as regras dos vícios redibitórios, né? Vocês ainda aprenderão sobre isso, mas antecipando um pouco, a doação remuneratória é aquela doação que é feita para compensar, para retribuir, né, como retribuição a serviços prestados, né, e cujo pagamento não poderia ser exigido pelo donatário. Então, imagine que eu fiquei doente e por exemplo, o meu irmão parou de trabalhar, né, só para cuidar de mim, né? Ele não foi contratado por mim, eu não devo nada, dinheiro para ele, entendeu? Né? Uma remuneração para ele. Mas eu posso fazer uma doação, né, para compensar, para retribuir esse gesto dele. Essa é a chamada doação remuneratória que vocês vão estudar lá no curso de contratos em espécie,
né, ao falarem de doação. Né? Então, nas doações remuneratórias, né, como ela vem para retribuir, para remunerar, como diz o nome, um serviço prestado, né, então, nas doações remuneratórias também tem se aceito a aplicação das regras dos vícios redibitórios. Né? Mas vamos voltar, então. O vício redibitório, então, é esse defeito oculto, certo? Repetindo, é esse defeito oculto que existe na coisa recebida em razão de um contrato comutativo, como está escrito lá no artigo 441, certo? Se esse defeito oculto, e outra coisa, é importante que esse defeito já exista no momento da entrega da coisa, certo? É importante que esse é um dos requisitos, né? A existência desse defeito oculto, né, na coisa que eu recebi, me abre duas opções. Eu posso rejeitar a coisa, né, ou pedir o abatimento no preço. Né? Lembrem que esse defeito oculto tem que tornar a coisa imprópria ao uso a que ela é destinada, ou, pelo menos, lhe diminuir consideravelmente o valor. O defeito tem que ser, em tese, grave. Né? Não é qualquer coisinha que autoriza a aplicação das regras dos vícios redibitórios. Né? Então, eu posso rejeitar a coisa, né? ou pedir o abatimento no preço. Tá? Então, esse é o vício redibitório. É assim que começa o código a tratar desse assunto. Se a gente tivesse que dar uma resumida e pensar assim, quais são os pressupostos, então, ou requisitos, ou características essenciais, né? Requisitos fica melhor. Quais são os requisitos indispensáveis, né, para caracterização dos vícios redibitórios? Né? Então, seguindo o que lemos aí, primeiro, que o bem, né, tenha sido recebido em virtude de contrato comutativo. Okay? Ou em virtude de uma doação onerosa, né? Ou em virtude de uma doação remuneratória. Ok? Esse é o primeiro requisito, digamos assim. Certo? E abro outro parênteses para relembrar. Contrato comutativo são aqueles espécies de contratos onerosos, né? Os contratos comutativos são espécies de contratos onerosos, bilaterais, em que as prestações são certas e determinadas, certo? A doação onerosa, ou como alguns falam, doação com encargo, ou doação gravada, alguns ainda falam de doação modal, né? É aquela em que o doador, como eu já disse, impõe uma obrigação, um dever ao donatário. Né? Então, eu dou o meu veículo para você, desde que você construa para mim um túmulo, certo? Então, junto com a doação vai uma obrigação. Nessas doações também se aplicam as regras dos vícios redibitórios. Né? E a doação remuneratória, como eu falei, que é aquela feita em retribuição a serviços prestados. Certo? Esse é o primeiro requisito, então, que o bem recebido tenha sido recebido em razão de um contrato comutativo, de uma doação onerosa ou de uma doação remuneratória. Um outro requisito que está claro aí também, né, nesse bloco de artigos, é que o defeito seja oculto. Certo? O defeito há de ser oculto. Ok? Aproveitando para falar do defeito, né? É absolutamente necessário, e aí surge outro requisito, né? Que esse defeito oculto já exista, defeito ou defeitos, né? Já existam no momento da celebração do contrato, certo? E que eles ainda existam até o momento em que você vai fazer a reclamação, evidentemente. Tá? Se o defeito surgiu depois, né, superveniente, há uma presunção de que ele surgiu por conta de algo que você não é vício redibitório. Né? Pode ser pelo mau uso, enfim, qualquer outra coisa, mas não é vício redibitório. Ele tem que existir no momento
da tradição, no momento da celebração do contrato, tá? Eu disse antes que o vício tem que ser oculto, né? E realmente, se o vício... Imagine que aquela pessoa que esteja adquirindo o bem já conhece o vício, conhece o defeito, né? Então, se mesmo assim ele adquiriu, né, a ideia aí de que ele entendeu que aquele defeito não era suficiente para impedir, para dificultar, ou para ele não realizar o negócio, né? Ele, de certo modo, se conhecendo o defeito, mesmo assim adquiriu, né, ele estaria renunciando, abrindo mão dessa garantia legal da redibição, né, dessas regras dos vícios redibitórios. Tá? O artigo 444, acho que é importante mencionar, ainda dentro desses requisitos, né, estabelece que a responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário. O alienatário é aquele que adquiriu, né? Então, pode ser que a coisa pereça. Pereça quer dizer, imagine que você comprou gado, certo? E o gado veio com era um gado, ele veio com algum vírus qualquer lá, né? Que estava incubado, ninguém sabia dele, né? E o gado morreu. Então não dá para você devolver a coisa, certo? E o vício era oculto. E evidente que neste caso você tem que demonstrar que ele já existia no momento da aquisição, né? Neste exemplo, né, que o vírus já estava incubado lá desde o momento da celebração do contrato, né? Se você não tem como devolver a coisa, esse fato por si só não retira a responsabilidade do alienante, né? Se esse vício, como diz o 444, já existia ao tempo da tradição, né? Ao tempo da entrega do bem. Tá? Então, só para retomar os 3 primeiros requisitos que eu falei. Primeiro, que o bem tenha sido requisitos para caracterização dos vícios redibitórios, né? Para verificar a existência de vício redibitório, né? Que o bem tenha sido recebido em virtude de um contrato comutativo, ou de uma doação remuneratória, como eu falei, ou de uma doação onerosa. Depois, que os defeitos sejam ocultos, certo? Ocultos. Terceiro, que esses defeitos existam já no momento da celebração do contrato, que eles perdurem até o momento em que você reclama, né? Quarto requisito, que esses defeitos sejam desconhecidos pelo adquirente, né? Então, se você já conhecia, repito, presume-se que você renunciou a essa garantia dos vícios redibitórios, né? É comum, inclusive, a gente encontrar de vez em quando em jornais, em redes sociais, né? Vendo determinado bem, determinado veículo, ou casa, ou geladeira, enfim, qualquer bem, né? Móvel ou imóvel, né? E sempre assim, no estado em que se encontra. A ideia de alguém colocar isso num anúncio de venda, né? Para qualquer bem, veículo ou esses outros que eu mencionei, a ideia é chamar a atenção daqueles que pretendem comprar, né, para tentar evitar ou ter argumento para contrariar uma reclamação posterior, né? E mais um requisito para encerrar essa lista de requisitos, que os defeitos sejam graves, né? E graves em que sentido? No sentido do que está mencionado lá no artigo 441, né? Ou seja, graves a ponto, né, de prejudicar o uso da coisa, né, ou diminuir o valor da coisa, né? E, repito, esses vícios, esses defeitos geram, né, para o adquirente a possibilidade de rejeitar a coisa ou de reclamar o abatimento no preço. Nós vamos falar já já dessas ações, que tem uns nomes específicos para essas ações, né? Tem-se, por exemplo,
a jurisprudência vem com vários exemplos, né, de casos em que entendem como vício oculto e até grave, ou seja, que diminui, torna imprópria para o uso ou diminui consideravelmente o valor, né? Eu falei de gado, né? Imagine que você compre cabeças de gado para reprodução, né? E depois descobre que o gado é estéril, né? E era um defeito oculto, que não se tinha conhecimento, né? Imagine algo que acontece dependendo do ano do carro que você está comprando, né? Aquecimento de motor. Você, antes de comprar o carro, dá aquela volta no quarteirão, fala, tá andando, tá legal, tá gostoso, beleza, né? E aí, quando você vai levar o carro para a tua casa e que precisa passar por algumas ladeiras, alguns aclives meio fortes, né? O motor já esquenta e o carro para de funcionar, né? É um defeito oculto, um defeito que surgiu depois, né? Casa que alaga, né? Ou terreno que alaga e dificulta a construção, né? Também são exemplos que os tribunais vêm admitindo como caracterizadores de vícios redivitórios, né? Mas vamos lá, quanto aos efeitos, e ainda nos mantendo nesse bloco de artigos, né? Diz o artigo 443, se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos. Então, não é só o valor que ele recebeu, o preço que ele recebeu pela coisa, mas também perdas e danos, lucros cessantes, dano moral, etc. Se o alienante, né, que é aquele que está transferindo o bem, se o alienante não conhecia o vício, como diz ainda a segunda parte do artigo 443, ele tão somente restituirá o valor recebido mais as despesas do contrato. Tá? Então, o que esse artigo está tratando é a boa ou má fé do alienante. Essa que é a verdade. Né? Se o alienante não conhecia o defeito, não conhecia o vício, e vamos traduzir isso de que maneira? Ok, ele está agindo de boa fé. Né? Então, neste caso, ele restitui o valor recebido e mais despesas do contrato. Tá? Se ele agiu de má fé, ou seja, se ele conhecia o defeito da coisa, né, além de restituir o que recebeu, também responde por perdas e danos. Ok? O artigo 444, como já mencionamos, estabelece que a responsabilidade do alienante subsiste, ou seja, continua existindo a responsabilidade do alienante, ainda que a coisa pereça em poder do alienatário. O alienatário é o adquirente, né? Se perecer por vício oculto. Então, lembra do gado com vírus que eu falei, né? Ou seja, pereceu, morreu por conta de um vício oculto que já existia ao tempo da tradição, ao tempo da entrega da coisa, né? Então, neste caso, realmente há a responsabilidade do alienante, certo? Só não terá aí o que devolver, né? Mas a responsabilidade dele permanece, tá? Outro ponto importante em relação a esse primeiro bloco de artigos. As ações a serem propostas, né? Alguns autores fazem menção até ao nome de ações edilícias, né? E são conhecidas como ações edilícias, essas que o adquirente pode propor, pedindo, devolvendo a coisa, ou pedindo abatimento no preço, né? Essas ações são chamadas de edilícias por conta lá do direito romano, né? Na época do direito romano, que algumas pessoas trabalhavam nos mercados gerais, nos grandes mercados, e elas mais ou menos intermediavam todos os problemas referentes à resolução do contrato, né? Que é a redibição do contrato ou até o abatimento no preço, né? E essas pessoas eram chamadas de edis, né? Edis, acho que é curules, se não me engano, né? Daí o nome ações edilícias, né?
Mas tem duas espécies de ações edilícias, e é isso que é importante que saibam, né? Então, vamos lá. O artigo 442, né, deixa claro aí que tem duas alternativas o adquirente, né? Olha lá, em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato quer dizer rescindindo o contrato, né? E pleiteando a devolução do preço pago, né? Pode também pedir o abatimento do preço. Então, olha só, duas opções. Estou repetindo isso para ficar bem claro e para memorizar mesmo, né? Se você recebeu uma coisa com um vício oculto, com um defeito oculto, né? Esse defeito preenchidos todos aqueles requisitos que nós vimos, né? Diminuiu o valor do bem, ou tornou impróprio ao uso, né? É em decorrência de um contrato comutativo, ou de uma doação onerosa, ou de uma doação remuneratória, enfim, todos aqueles requisitos preenchidos. A você que adquiriu o bem, surgem duas opções, duas alternativas. Primeiro, rejeitar a coisa, né? E aí rescindindo o contrato. Isso implica, evidentemente, no pedido de devolução do preço pago, claro, né? Isso está claro lá no artigo 441 caput, tá? Essa ação, que é uma ação edilícia, né? Essa ação para rejeitar a coisa, rescindir o contrato e pedir a devolução do preço pago, chama ação redibitória, certo? A ação redibitória. Essa é uma alternativa. A outra alternativa, que está lá no 442, né, diz que pode o adquirente reclamar abatimento no preço. Então, a segunda alternativa, o adquirente da coisa não devolve o bem. Ele conserva o bem consigo, mesmo com defeito, né? Mas o que ele pede, então? O que ele reclama? O abatimento no preço, certo? Essa ação em que o adquirente, por conta de um vício redibitório, pede o abatimento no preço do bem, o abatimento no preço da coisa adquirida, né, chama ação estimatória. Alguns chamam essa mesma ação de ação quanti minores, tá? Então, essas são as ações edilícias, certo? Então, essas são as ações edilícias. Repetindo, se o adquirente que recebeu a coisa com defeito oculto, né, tornando imprópria ao uso a que é destinada ou diminuindo o valor, né, recebeu isso em decorrência de um contrato comutativo ou de uma doação onerosa ou de uma doação remuneratória, certo? Ele tem a opção de rejeitar a coisa, rescindindo o contrato, certo? E pedindo a devolução do que pagou. Essa é a chamada ação redibitória. Ou ele pode conservar, ficar com a coisa, mesmo com defeito, né? Mas pedir, pleitear, reclamar do alienante o abatimento no preço. Essa ação, nesse segundo caso, se chama ação estimatória ou ação quanti minores. Ok? Seguindo para o próximo bloco aqui. Nesse segundo bloco, são 2 artigos, né, apenas, o Código Civil trata dos prazos para o ajuizamento da ação, né, para o ajuizamento daquelas ações edilícias que eu falei, a ação redibitória ou a ação estimatória, que também é chamada de quanti minores, né? Esses prazos são decadenciais, certo? Olha lá, não vão confundir, não se trata de prazo prescricional, hein? São prazos decadenciais, certo? Diz o artigo 445 lá no seu caput. O adquirente decai, fica claro aí que o prazo é decadencial, né? Decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço. Então, decai do direito, quer dizer, ele vai perder o direito de propor uma ação redibitória ou uma ação estimatória, também chamada de quanti minores, no prazo de 30 dias, se a coisa for móvel. Se o bem for móvel, o prazo é de 30 dias, prazo decadencial de 30 dias.
e de 1 ano se a coisa for imóvel. Né? Esses prazos de 30 dias ou de 1 ano, 30 dias de coisa móvel e 1 ano de coisa imóvel, esses prazos são contados da entrega do bem, certo? Agora, se o adquirente já estava na posse do bem, né, o prazo será contado da alienação, né, reduzido à metade. Nem sempre com a alienação ocorre a entrega, né, mas o prazo será contado da alienação reduzido à metade. Lembrando que esta última parte do 445, nesta última parte, o adquirente já está na posse do bem. Então, imagine que eu emprestei para você um carro, um veículo, certo? Então, você já está na posse do bem, certo? Vocês vão estudar que o empréstimo gratuito de coisa infungível se chama comodato, né? Você é o comodatário, você está na posse do bem, porque eu lhe emprestei um carro, certo? O empréstimo deste carro fez com que você já estivesse na posse do bem. Você agora está na posse do bem, porque você emprestou esse carro de mim, certo? E depois você, estando na posse desse carro, compra ele de mim, certo? Então, neste caso, é assim que se aplica a última parte do 445. Se o adquirente já estava na posse, certo? O prazo conta-se da alienação, ou seja, do momento em que celebramos essa venda, que eu celebrei essa venda para você, né? Reduzido à metade. Então, se é coisa móvel, de 30 para 15 dias. Se é coisa imóvel, de 1 ano para 180 dias, certo? Lembrando, para metade de 1 ano, né? Lembrando que, de 6 meses, né? Lembrando que se justifica essa redução porque você já estava na posse da coisa, então você já conhecia a coisa, né? O seu prazo para reclamar pode ser realmente menor, certo? Essa garantia, gente, como eu já disse, essas regras dos vícios redibitórios constituem, na verdade, uma garantia, né? Uma garantia que decorre da lei. Né? E lembrando, aliás, né, que não estamos falando de regras aplicáveis a relações consumeristas, certo? O Código de Defesa do Consumidor tem um tratamento diferente para tudo isso, né? Se eu adquiro um veículo, como esse exemplo que eu acabei de dar, que tem defeito oculto de um particular, a reclamação, as ações que eu posso propor são regradas aqui pelo Código Civil, por essas regras que estamos comentando agora, né? Agora, se eu adquiro o veículo de um comerciante, né, que trabalha nesse ramo de venda de veículos, né, aí Código de Defesa do Consumidor, e vocês estudarão melhor essas regras lá no curso de Direito do Consumidor, né? O consumidor, o CDC, por exemplo, trabalha com vício redibitório, ou caracteriza vício redibitório, tanto defeito oculto quanto aparente, enfim, né? O CDC, né, o Código de Defesa do Consumidor, ele é bem mais rigoroso, né, na proteção do consumidor, né, na defesa da parte que se demonstra hipossuficiente, né? Mas, enfim, tem várias regras específicas lá e não estamos falando, então, de uma relação consumerista. Estamos falando aqui de uma relação entre particulares e não de um fornecedor e um consumidor. Ok? Voltando, então, aqui. O artigo 445, então, estabelece um prazo decadencial para se propor a ação, certo? Seja a ação de redibição ou ação redibitória, né, em que você rejeita a coisa e rescinde o contrato e pede a devolução do preço pago, seja a ação quanti minores ou ação estimatória, na qual você conserva, mantém a coisa consigo, mesmo que tenha defeito, né, e pede simplesmente o abatimento no preço. Tá? O prazo para propor essas ações, repito, segundo o artigo 445, 30 dias se a coisa for móvel, prazo decadencial, e 1 ano se for imóvel, contado da entrega. Se você já estava na posse, naqueles exemplos que eu já mencionei, aí o prazo conta da alienação pela metade.
ok? E eu estava dizendo, quando fiz o parênteses para o Código de Defesa do Consumidor, que isso é uma garantia que decorre da própria lei, né? O vício redibitório, as regras atinentes aos vícios redibitórios constituem uma garantia legal, né? As partes podem aumentar essa garantia até, certo? Não há problema nisso, aliás, é comum, inclusive, principalmente até em veículos, né? Se estabelece uma garantia maior em contratos, né? E o código, ciente disso, né? Vejam o que ele diz lá no artigo 446, né? Não correrão os prazos do artigo antecedente, ou seja, aqueles prazos decadenciais que vimos, na constância de cláusula de garantia. Ele está falando aí da garantia convencional, da garantia prestada num contrato, daquela garantia que é complementar a essa garantia legal, certo? Então, durante esse prazo de garantia previsto por convenção das partes no contrato, né, aqueles prazos de decadência não correm, né? Mas o adquirente, veja a parte final que é importante, né? Mas o adquirente deve denunciar o defeito ao alienante nos 30 dias seguintes ao seu descobrimento sob pena de decadência. Então, se eu comprei um veículo, né? E o vendedor lá, comprei de você um veículo. Você disse para mim que pusemos no contrato lá, garantia qualquer defeito no veículo por 1 ano. Né? E tinha um veículo oculto que apareceu lá. Né? Durante esse prazo de 1 ano, que é essa garantia contratual que nós estabelecemos, não se conta aquele prazo decadencial do 445. Só que a partir do momento que apareceu o defeito, eu tenho 30 dias para denunciar esse defeito, senão opera-se a decadência. Tá? Percebam que há uma espécie de acumulação de prazos. Né? Transcorre aí primeiro o da garantia convencional e depois o da garantia legal, que é essa dos vícios redibitórios. Certo? Mesmo que, se o defeito surgir durante o prazo da garantia convencional, repito, né? Você tem o prazo de 30 dias a partir do surgimento dele, né, para reclamar, para propor a ação, né, sob pena de decadência, como diz o artigo 446, certo? Esse 446, ele não é... eu diria assim, mais ou menos ele veio na contramão da jurisprudência, viu, gente? Porque... vinha admitindo já a jurisprudência, né, que para começar a contar o prazo, o início da contagem do prazo para a propositura daquelas ações, né, ação redibitória e tal, né, só começava, né, o início, só tinha início a contagem do prazo para a propositura da ação depois da garantia convencional. E o 446 veio em sentido contrário. Né? Ele diz que não corre o prazo, mas diz que se o defeito aparecer, né, tem 30 dias para reclamar. Então, meio que contrariou a jurisprudência aí. Tá? Diz o parágrafo 1º do 445. Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de 180 dias. Então, ó, atenção aí para não confundir, hein? Em se tratando de bens móveis, e de 1 ano para os imóveis. Então, o prazo, olha, quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, então tem vícios, depende do contrato, depende da coisa adquirida, né? É impossível você conhecer o vício, o defeito de imediato. Existem contratos, por exemplo, em que o bem adquirido, né, precisa ser instalado. Depois de instalado, ainda há uma prestação de serviço, uma manutenção para o ajuste. Né? Então, ajusta a largura disso, a medida daquilo, para que o produto saia exatamente como
adquirido ou para que funcione até X graus, etc, etc. Então, tem produtos que você compra, máquinas às vezes, que precisam de ajustes que levam tempo, né? Então, é o típico negócio que você só vai considerar ou poder constatar um vício, um defeito, né, quando ela estiver plenamente em funcionamento, né? E, portanto, esse conhecimento desse vício, desse defeito, vai virar só mais tarde, né? Nesses casos, né, esse é só um exemplo, né? Os prazos previstos no caput do 445 contam-se do momento em que você tiver ciência do defeito, certo? Então, se eu comprei uma coisa móvel de você, né, e o que eu comprei se encaixa nesse parágrafo primeiro, ou seja, tem um defeito que só é possível conhecer mais tarde, né? E eu vou conhecer o defeito 2 meses depois, certo? Do momento em que eu conheci esse defeito, vai lá no 445. Eu tenho, capte, eu tenho, como se trata de uma coisa móvel, eu tenho 30 dias. Certo? Então, o defeito não pode aparecer ad aeternum, a qualquer momento, porque eu continuo tendo os prazos do 445 caput para entrar com ação. Mas o defeito, para que eu possa exercer essa, para que as possibilidades, né, previstas no Código Civil para ou decorrentes do surgimento de vícios redibitórios, né, para que eu possa exercer esses meus direitos decorrentes disso, o vício tem que aparecer dentro desses prazos previstos no parágrafo 1º. Né? Diz o parágrafo 2º que, tratando-se de venda de animais, os prazos de garantia por vícios ocultos serão os estabelecidos em lei especial, ou na falta desta, e realmente há falta desta, porque não me lembro, ao menos, de uma lei especial estabelecendo um prazo específico de garantia para a venda de animais, né? Pelos usos locais, ou seja, pelos costumes, aplicando-se o disposto no parágrafo antecedente, se não houver regras disciplinando a matéria, né? Então, em se tratando de animais, né, os prazos são os estabelecidos em leis especiais. Enquanto não houver essa lei, né, os prazos são regidos pelos costumes locais, né? Então, isso é algo que pode ser apurado de acordo com a análise do caso concreto. Depende de onde você celebrou, de quem te vendeu, em que local, etc. Né? E se não tiver como apurar isso, então se aplica as regras desse próprio 445, parágrafo 1º, que nós já analisamos. Ok? Bom, essas são as regras para os vícios redibitórios previstas no Código Civil. Tá? E esses são os breves comentários sobre esse assunto que fizemos na aula de hoje, tá bom?